nós falamos de meio ambiente, nós temos que contextualizar, né? O nosso contexto atual é que tem demandado todas essas mudanças de postura, não só no Brasil, mas também dos outros países. E, sem dúvida, o nosso contexto atual já é reconhecido como um contexto de emergência climática. Nós tivemos aqui, no ano de 2024, o ano mais quente da história. Pela primeira vez, a nossa temperatura global ultrapassou o 1,5% do período pré-industrial. Então, não quer dizer que nós não venhamos a cumprir a agenda que precisa ser cumprida até 2030 e depois até 2050. Mas, de fato, o nosso esforço tem que ser muito grande nesse sentido. O presidente da COP, o embaixador André Correia do Lago, lançou essa semana uma chamada para uma atuação de todos. Eu acho que o foco é realmente esse. Nós precisamos conectar o setor público, o setor privado e a academia. Eu trago aqui essa representação da Universidade de São Paulo, mas fui também presidente da CETESB durante 4 anos no governo Dória, né? 4 anos que são considerados os 4 melhores anos da história da Companhia Ambiental de São Paulo, em números de licenças. Para os senhores terem uma ideia, são mais de 60 mil análises por ano. Então, o Estado de São Paulo tem essa pujança do ponto de vista industrial e também do agro, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental, foi tocado aqui em outras falas, a conexão direta entre o agro e o ambiental. Se nós formos falar, e agora ouvimos a fala do nosso presidente, o etanol é uma grande solução. O etanol é uma solução em conjunto com a eletrificação. Com o etanol, nós conseguimos reduzir as emissões de 70% a 90% de gases de efeito estufa. Então, não podemos deixar de lado isso. Aqui a nossa ministra, né, que tanto trabalhou nessa esfera, esse é um foco bastante importante. E com a mudança geopolítica recente nos Estados Unidos, também não podemos nos esquecer de outros players. A China é um grande player para o Brasil. Eu estive ontem num evento, junto com o presidente do STJ, conduzindo um painel, que foi o primeiro congresso de universidades brasileiras e chinesas em sustentabilidade e inteligência artificial. Uma discussão importante, porque, no ano passado, as nossas relações comerciais com a China foram da ordem de 158 bilhões de dólares. Esse valor é maior do que as nossas relações com os Estados Unidos e com a Europa. Então, esse é um fator para ser pensado. E o painel é transição energética, né? O que nós precisamos fazer? Como foi dito aqui, o Brasil é um líder na questão energética, mas nós também podemos avançar mais. E a expectativa é justamente essa, porque, do ponto de vista das hidrelétricas, nós temos um certo esgotamento de áreas que poderiam ser objeto, e, portanto, nós vamos agora pensar em energias como a solar, eólica, o hidrogênio de baixo carbono. E a Universidade de São Paulo tem hoje uma usina produzindo hidrogênio a partir de etanol, né? Nós estamos com esse foco muito grande. Então, essa fala aqui para os senhores que vêm do setor privado é qual o nosso legado na COP30. Está aqui o governador Helder, que vai nos receber, né, no Pará. E esse legado é muito importante porque ele também tem que ser um legado de segurança jurídica. Como trabalhar essa transição e essas alterações com segurança jurídica? Um tema que não foi tratado ainda hoje de manhã, mas que é fundamental, a questão da utilização e do carbono. Como nós podemos avançar, por exemplo, com soluções baseadas na natureza que conectam com a questão da agenda do carbono? Então, existem pilares fundamentais que precisam ser vistos. Eu queria simplesmente, nesses minutos que me restam, focar nesses pilares. Como trazer segurança jurídica para a descarbonização? Porque, como foi dito ontem no nosso evento no STJ, quem vai, de fato, implementar as alterações é o setor privado. Nós precisamos de vocês. E aí, obviamente, tem 4 pilares que vale mencionar. O primeiro é o combate ao greenwashing.
nós temos um foco muito grande, e a Universidade de São Paulo vem trabalhando nisso, eu já vou falar em seguida, nesse combate, né? Nós temos aí vários players atuando na questão do carbono, mas quais são os players confiáveis? Como trabalhar isso a trazer segurança jurídica para quem vai investir nessa temática? Os nossos clientes, entre aspas, estarão fora do Brasil, em especial. E nós temos a sistemática, por exemplo, do RED Plus, que é um foco do governador Helder, mas também de outros estados brasileiros, e que pode muito bem ser trabalhada como solução aqui na descarbonização. Esse é um mecanismo adotado pela Convenção do Clima que permite que os países em desenvolvimento possam, de fato, ser recompensados pelas emissões evitadas. Então, o Brasil tem essa possibilidade e esse espaço. O segundo ponto que vale mencionar é justamente a ideia da governança. Qual a política clara que nós vamos ter de rastreabilidade na descarbonização? As regras de compliance, isso precisa ser visto, inclusive na alternativa de descarbonização. A nossa legislação foi aprovada recentemente, trazendo o mercado regulado, mas nós vamos ter alguns anos para implementar. Então, como fazê-lo da melhor forma? A segurança jurídica que eu mencionei de início, para a criação desses ativos ambientais. Eu acho que ninguém quer se envolver em iniciativas, principalmente do setor privado, se não houver segurança jurídica, se não houver regras claras. Então, entra aqui o nosso Congresso também, com um papel fundamental de atuação nesse sentido. E o quarto pilar, que conecta com a minha atuação hoje como superintendente da USP em sustentabilidade, é justamente o respaldo na ciência. A academia está aí para produzir ciência e trazer esse respaldo. A Universidade de São Paulo criou recentemente o USP Proclima, um centro de estudos, inovação e pesquisa em sustentabilidade e clima, que eu tenho o prazer e a alegria de coordenar junto à Universidade de São Paulo. Um centro ligado à reitoria, mas o principal, senhores, não é focado em solução teórica. O que nós queremos, e foram as palavras do reitor, professor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, é que os nossos pesquisadores encontrem soluções para problemas reais. Então, o centro é focado em pós-docs, profissionais que já fizeram mestrado, doutorado, e que podem atuar de uma forma bastante prática para essas soluções que os senhores querem e devem apresentar nos próximos anos. O nosso centro, o sponsor principal é a Ambipar, foi uma escolha da Universidade de São Paulo, com todo o cuidado, na verificação de uma empresa listada na B3, mas também na Bolsa de Nova York, que atua do ponto de vista da descarbonização. E a qualidade de governança de sustentabilidade é um foco hoje, e será um foco para cada uma das atividades que os senhores representam aqui. Nós temos, então, esses dois parceiros de alto nível unidos em uma expertise em prol da sustentabilidade. Não sei quantos dos senhores sabem, mas a Universidade de São Paulo se encontra hoje no ranking mundial de sustentabilidade no 5º lugar. É um avanço incrível. Em 9 anos que eu atuo à frente dessa área, nós saímos da posição 278 para o 5º lugar mundial. É um orgulho para nós, né, no Brasil. E eu estive há 2 semanas falando na Universidade de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, justamente para mostrar para outras universidades aquilo que nós estamos fazendo em São Paulo. Um desses trabalhos, falta pouco tempo aqui para encerrar meu tempo, é exatamente no biodigestor, um sistema, uma usina que nós temos com alta tecnologia, foi a primeira licenciada pela CETESB. Eu mesma recomendei à universidade que fizesse o licenciamento para que nós pudéssemos compartilhar com municípios e com o setor privado. E qual a vantagem desse trabalho? É um exemplo que eu vou dar para vocês em relação a esse centro. Esse trabalho permite que 50% dos nossos resíduos, que são os resíduos orgânicos, possam ser transformados em energia.
numa tecnologia inovadora construída com pesquisa da Universidade de São Paulo. Então, esse é apenas um exemplo daquilo que nós podemos e, de fato, queremos fazer. E, para encerrar, então, o nosso papel como anfitrião da COP30 é fundamental na indução de soluções como essa, de soluções baseadas na natureza, na questão da restauração dos mangues, em medidas que nós podemos tomar para reduzir os efeitos da emergência climática. E essas medidas são muito claras. Agora de manhã, a ministra Marina Silva está na Universidade de São Paulo, fazendo a conferência estadual que vai trazer os subsídios para a Conferência Federal de Meio Ambiente, que subsidia também a COP30. Eu estou aqui pela importância desse evento, mas nosso reitor se encontra lá. Nossos desafios não são pequenos, eles são desafios impostos pelo aquecimento global e são desafios para a humanidade. São desafios para nós, são desafios para as futuras gerações. E que nós vamos encarar do ponto de vista de uma perspectiva holística, de boa governança, e temos aqui o governador Helder, que está à frente desse processo no estado do Pará, calcado em princípios éticos que são indissociáveis da ciência. Em especial, eu diria, com o bom senso dos players, sejam eles públicos, privados, no cenário nacional, no cenário internacional. Nós temos um dever constitucional. Eu sou professora da Faculdade de Direito da USP, do Largo São Francisco, eu não posso deixar de tocar nesse ponto. Nós temos um dever constitucional de concretizar esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto na Constituição Federal de 88, e que vai trazer benefícios não só para as presentes, como para as futuras gerações, e para seres humanos e não humanos. Eu agradeço a atenção de todos.